O mundo de 2023 não é mais o mundo de 2003. O tempo é muito importante nesse novo mundo de internet. Na medida em que você perde o tempo de resposta, você perde o tempo de construção dessa palavra que eu detesto, mas que existe, o tempo de construção de narrativa. Você lembrou do caso do reitor Cancellier, que muito me abalou, eu como membro da universidade pública. Não tem nada pior do que você destruir a reputação de uma pessoa. E para um reitor de uma universidade, que é uma referência dentro da universidade, isso é realmente a morte. Tanto que levou à morte, levou ao suicídio do reitor Cancellier. Essas pessoas precisam pagar por esses crimes, Renato, não podem ficar impunes. Eu concordo contigo quando você diz que foi montada uma quadrilha ali, mas também concordo contigo quando você menciona que o STF está vigilante. Me parece que o caminho é por aí. Ao que parece, vai ter que haver um recurso ao STJ antes de chegar ao STF. Mas como já há um precedente de, por exemplo, o Tacla Duran ter sido trazido para o STF por ofício do Toffoli, do Dias Toffoli, é possível que haja uma intervenção direta. Eu não estou a par disso, estou aqui apenas especulando. Pelo menos é desejável que isso aconteça. Ainda assim, mesmo sabendo e respeitando o Eduardo Apio e a sua consciência do que acontece em Curitiba, volto a concordar com o Ricardo Bezoini. Acho que ele deveria se manifestar o quanto antes para que a gente tenha um contraponto, porque, no fundo, a gente está no meio dessa guerra semiótica. E enquanto a outra parte não se manifesta, a guerra semiótica é perdida. Porque a mentira contada 1000 vezes passa a ser a verdade. É o lema nazifascista. E é o que está acontecendo. O juiz foi afastado, está em todas as redes. Em todas as redes bolsonaristas sendo dada como verdade que é um juiz suspeito. Não é. Não é um juiz suspeito. É um juiz que, no mínimo, me parece estar sendo vítima de uma deepfake muito bem articulada. No mínimo. Pegaram o notebook dele, no mínimo. O celular funcional, aprenderam tudo dele, né? Tudo. Exato. Então ele tem que se manifestar, porque isso está valendo como verdade. Está valendo como verdade e não pode valer como verdade. A gente há um pouco de falta de sensibilidade de entender que o que mudou. O mundo de 2023 não é mais o mundo de 2003. O tempo é muito importante nesse novo mundo de internet. Na medida em que você perde o tempo de resposta, você perde o tempo de construção dessa palavra que eu detesto, mas que existe, o tempo de construção de narrativa. Se você perde esse tempo de construção, a narrativa mentirosa ela domina todo o campo semântico e essa guerra semiótica ela é perdida, Renato. É isso que está acontecendo. Felipe, eu acho que o que fragiliza muito uma pessoa, nesse caso, mesmo que seja mentira, ele sabe que tudo isso é mentira. Já pegaram o celular dele, o desktop e o notebook, prenderam tudo. Eu falei com o Apio. Pronto. Já temos aqui uma possível ilação. Jornalista, blogueiro, né? Conversando com o Apio, tem lá a conversa minha com ele. Percebe a loucura? E ele pode ter falado com o Ricardo Bezoini. Ele pode ter falado com o presidente Lula. Ele pode falar com quem ele quiser. Aprenderam. É isso que eles querem. A partir dessa apreensão, eles têm toda uma narrativa, se é ou não verdade o fato, Bezoini. Você viveu isso muitas vezes, eu estou viajando aqui. Com colegas, com pessoas, né? Com militares. Pessoas nuas. Porque você tem, inclusive, você pode ter ali, os caras podem acabar a tua vida privada, pode ter lá histórias, você tem um casamento aberto, vamos dar um exemplo, e aí você tem relações ali, os caras expõem, velho. Vocês viram que na véspera dessa decisão, na segunda-feira, o juiz Eduardo Apio deu uma entrevista para a Globo News, e nessa entrevista ele diz que usava como senha da sigla de acesso ao Sistema Processual de Justiça, LUL22, e que ele era uma forma de protesto pessoal contra a prisão
do presidente, porque ele já considerava que ela tinha sido ilegal. Ele disse, alguns anos atrás, quando o presidente Lula ainda estava preso, a minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era LUL, né, L-U-L 22. Na época eu trabalhava com matéria previdenciária e esse foi um protesto isolado, individual, contra uma prisão que eu reputava ilegal. E depois, de fato, o STF considerou a prisão ilegal. Muita gente fazia isso com rede de Wi-Fi, né, colocava Lula livre, né, e ele disse que fez isso e ainda disse que acha que o presidente Lula é uma figura histórica muito importante para o país. Erros e acertos vão ser julgados pela justiça. Ele também disse sobre a decisão que cassou o Dallagnol, diz que falou sobre ele agora, vai depor no caso do Taca Duran, no dia 19 de junho, de forma presencial, agora sem o fórum privilegiado, porque ele agora, né, não tem mais, perdeu o cargo, né, de deputado. Ele diz, não tendo a prerrogativa de fórum, naturalmente fica sujeito à jurisdição aqui de Curitiba da Justiça Federal. Vamos intimá-lo, sim, e deve comparecer como qualquer cidadão comum. Não há nenhum privilégio pelo fato de ser o Deltan Dallagnol ou qualquer outro, ou seja, diz que ia intimar o Dallagnol. Então, isso na véspera dessa decisão que afastou o Apio do cargo. Então, é complicado, né? Será que é uma retaliação, né? Você já, né, do Eduardo Apio. É porque eles vão usar isso, até essa senha é usada como narrativa. É isso que a gente está entendendo. A guerra semiótica se apropria desses pequenos detalhes e os joga para cima para servir a narrativa mentirosa. É por isso que tem que ter uma resposta breve. Não pode se perder no tempo. Vou continuar insistindo nisso.